Vamos lá para análise macro. Bom, hoje o cenário começa bem agitado, globalmente falando, além do reflexo que nós tivemos ontem, que fez a Petrobras despencar mais de 5%, e tudo isso foi gerado por uma fala, que eu vou explicar logo em seguida. Também nós vamos ter hoje a divulgação aí da inflação dos Estados Unidos, mas o dado específico que o Banco Central americano mais olha, e eu vou falar sobre ele e por que ele vai refletir na nossa bolsa aqui. E além de tudo, nós tivemos aí a China novamente subindo as bolsas por lá, algumas chegaram a subir até 3%, e eu vou explicar por que isso está acontecendo e o que reflete para a gente aqui no Brasil, né? Mas já começando pelo cenário que mais impactou a nossa bolsa aqui no Brasil ontem, foi essa queda aí de mais de 5% na Petrobras, e tudo isso foi gerado pela fala do Jean Paul Prats, que é o presidente da Petrobras, e ele falou que a Petrobras precisa ser mais cautelosa nessa distribuição bilionária de dividendos e que os acionistas vão entender. No momento que ele terminou de falar isso, as ações despencaram aí mais de 5% em questão de horas. Então, basicamente, volta aquele receio que a Petrobras vivia quando foi trocado o governo, né, de que poderia haver uma interferência e esses dividendos que são distribuídos para os acionistas serem investidos em projetos falhos. Basicamente, essa preocupação dos investidores que automaticamente saem das suas posições por preocupação relacionadas a isso, depois que o presidente da empresa cria falas desse nível, né? Então, basicamente, ele justificou lá, ele falou que eles vão investir numa pegada mais ecológica, né, mais sustentável, e isso a gente sabe que não é o core business da Petrobras e pode gerar muito gasto até dar certo. Então é isso que preocupou as ações, e para a gente o que importa é qual o reflexo tem no mercado. Como que tu pode ganhar dinheiro com isso? Ah, as ações têm um reflexo negativo? Beleza, vai lá e vende a ação. É assim que funciona no mercado, e quem está posicionado zera suas posições. A base do raciocínio é isso. Então, tudo isso, óbvio, gerou estresse ontem, fez a nossa bolsa fechar bem negativa. O cenário ontem já estava negativo, como eu comentei aqui antes do mercado abrir, já era para termos uma bolsa em queda forte, e automaticamente a Petrobras caindo 5% puxou muito mais para baixo, né? Então, tudo isso colaborou para o cenário ruim ontem. E no cenário da Ásia, que abriu hoje durante essa madrugada, nós tivemos a Ásia novamente com otimismo para a China, com altas aí de 2, 3% nas bolsas chinesas, depois que reguladores chineses anunciaram novas medidas para apoiar o mercado acionário chinês, incluindo medidas de supervisão mais rigorosa de derivativos financeiros por lá. Ou seja, eles vão regular mais a especulação e não vão deixar com que os especuladores afundem a bolsa de propósito. Basicamente é isso. O raciocínio mais simples possível de transmitir foi isso que foi transmitido para o mercado. E hoje nós teremos também aí mais um dado de atividade que se chama PMI, que vai sair hoje à noite na China, que se ele vier fraco, vai voltar o pessimismo lá de que a China não consegue se acelerar e assim por diante. Então esse dado vai ser observado hoje, só que só vai refletir para a gente aqui no Brasil na abertura de amanhã. E no cenário europeu as bolsas ainda estão mistas, totalmente à espera desse dado de inflação que eu comentei no começo que vai sair nos Estados Unidos, e também o dado de inflação ao consumidor na Alemanha, que também sai para eles hoje, né? E tende a refletir mais para eles do que para a gente aqui no Brasil. O único dado que vai refletir forte para a gente aqui no Brasil é se vier surpresa naquela divulgação ali do PCI, que é o PCE, que a gente fala em português, que é o dado de inflação que o Banco Central americano mais observa. A perspectiva aí, a espera por esse dado é tão grande, e a gente tem uma previsão de que ele dobre e na relação mensal no núcleo do dado. Ou seja, ele vai vir acelerando um pouco mais a inflação. E se ele vier dentro do esperado, que está previsto de 0,2 passar para 0,4,
Aí, tudo certo, o mercado já se protegeu em relação a isso. Só que, se esse dado vir muito acima desse 0,4, vai gerar um estresse global e uma continuidade de queda para as bolsas e alta para o dólar no mundo, não só para os Estados Unidos. Então, assim, só que o mercado, na visão de mercado, a gente está vendo os caras se protegendo a semana inteira. Desde segunda-feira, os caras estão bem cautelosos, estão aumentando as posições de proteção. Então, o contrário também é verdadeiro, porque se esse dado vier mais fraco, aí é festa para as bolsas. E a festa tende a ser muito maior do que a queda se vier um dado ruim. Então, para a gente aqui no Brasil, a única importância é, esperou às 10h30 da manhã, saiu o dado, veio muito ruim, é vender bolsa e comprar dólar. Só que se ele vier bom, aí é totalmente o contrário, compra dólar e vende, compra bolsa e vende dólar, né? Então, para a gente aqui, o cenário vai refletir o que acontecer lá, mas também lembrando que hoje, às 9 horas da manhã, vai sair a PNAD contínua, que é a taxa de desemprego do Brasil. E a previsão desse desemprego é que ele aumente no Brasil nesse período, de 7,4% de desemprego para 7,8%. É uma aceleração bem expressiva no desemprego brasileiro. E se esse dado vier maior do que isso ainda, ou seja, mais do que 7,8% de desempregados no Brasil, aí pode gerar um estresse, né, na abertura do mercado, com queda para a bolsa e alta para o dólar. Mas a gente sabe que historicamente esse dado ele não faz muito preço no mercado. O máximo que vai acontecer é ele precificar ali no leilão da abertura. Mas já falando do cenário total aqui para o dia hoje a expectativa é para o dado às 10h30 da manhã lá nos Estados Unidos. Então, a abertura da bolsa pode ser até um pouco positiva aqui no Brasil. O resto do mundo não está tão positivo assim, mas a China tá, então pode refletir numa abertura levemente positiva para a nossa bolsa aqui hoje e com uma leve queda para o dólar, pensando também um pouco na recuperação, né, do dia de ontem, que foi um dia muito ruim, e tudo que aconteceu nas ações hoje podem dar uma aliviada e a gente abrir com uma leve alta e leve queda para o dólar. Só que o dado das 10h30 da manhã é o que vai dar o direcional para o resto do dia. Então, se esse é o tipo de assunto que te interessa e quiser receber ele todos os dias antes do mercado abrir, só se inscrever aqui no canal. E se puder deixar o like, é o jeito que o YouTube reconhece nosso trabalho. Valeu, um abraço!